Metade das mulheres na menopausa sente dor para ter relação, mas a maioria não fala sobre isso. É forte ouvir isso, né? A menopausa mexe com tanta coisa na vida da gente, o corpo, o sono, o humor e também a nossa saúde íntima. Eu sou Nelise de Oliveira e assim como tantas mulheres, eu sei como é difícil falar sobre esse assunto. Muitas vezes a gente guarda em silêncio por achar que é normal, por falta de informação ou até porque não imagina que existem tratamentos. Mas não precisa ser assim. Hoje eu quero te convidar a fazer uma pausa comigo. Uma pausa na correria do dia a dia para se informar, se cuidar e descobrir que é possível viver essa fase com saúde, conforto e até prazer. Esse é o programa Muita Pausa Nessa Hora e o nosso tema de hoje é a saúde íntima na menopausa. Antes da nossa roda de especialistas, eu quero compartilhar com você algumas notícias importantes sobre o universo das pausas hormonais. Lá nos Estados Unidos, um painel de especialistas recomendou à FDA a retirada do chamado Black Box Warning, que é o nível mais alto de alerta de segurança da agência das bulas dos estrogênios vaginais. Esse aviso foi colocado anos atrás com base em dados do uso sistêmico, mas hoje já se sabe que não se aplica ao uso local. As evidências mostram que o estrogênio vaginal em baixa dose tem absorção mínima, praticamente ínfima na corrente sanguínea, com um perfil de segurança muito mais favorável. Ainda não é decisão final, mas só a recomendação já é um grande passo para atualizar informações que ficaram lá para trás. Um outro estudo, publicado agora em 2025, trouxe um dado preocupante. Apesar de a terapia local com estrogênio de baixa dose ser segura e eficaz, apenas 2,9% das mulheres fazem uso desse tratamento. É muito pouco. Segundo a The Menopause Society, já passou da hora de normalizar o uso do estrogênio vaginal de baixa dose, porque ele devolve bem-estar e qualidade de vida sem os riscos da terapia sistêmica. E mais uma descoberta importante. A revista Menopause publicou um estudo mostrando que a atividade sexual regular ajuda a reduzir os sintomas da síndrome geniturinária, como ressecamento, dor e irritação. Mas os pesquisadores deixam claro, o tratamento deve ser oferecido a todas as mulheres com sintomas, mesmo aquelas que não estão em atividade sexual. Essas novidades mostram que ainda existe muito tabu, mas que também existem muitos avanços. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. E aqui comigo no estúdio, duas médicas queridas que aceitaram fazer uma pausa na agenda para estarem aqui com a gente. A ginecologista a doutora Ana Lúcia Beltrame, que é especialista em ginecologia regenerativa e fertilidade, e a dermatologista a doutora Úrsula Mettelman, referência em rejuvenescimento íntimo. Sejam muito bem-vindas, doutoras, que alegria ter vocês aqui. Muito obrigada pelo convite. Agradeço, Nelise. Gostaria que você falasse um pouquinho, doutora Úrsula, sobre o seu trabalho. Então, eu sou médica, dermatologista e atuo nos tratamentos íntimos, no rejuvenescimento íntimo, há pelo menos 12 anos. E é interessante até falar que o rejuvenescimento íntimo vai muito além da estética, como nós vamos ter a oportunidade de conversar aqui hoje, né? São várias as possibilidades para melhorar a saúde como um todo da mulher. Que incrível! E você, doutora Ana, fala um pouquinho. Meu nome é Ana Lúcia Beltrame, eu sou ginecologista obstetra, sou formada há mais de 25 anos. Atualmente, meu foco principal é hormônios, né? Tanto do ponto de vista da mulher no climatério, como para as mulheres que também estão tentando engravidar. Então, esse é meu foco de atuação atualmente. Bacana. Meninas, e eu queria começar, doutora Ana, te fazendo uma pergunta. Quando a mulher chega no consultório se queixando de ressecamento, dor na relação, até de sintomas urinários, o que está acontecendo realmente no corpo dela? É muito interessante essa pergunta e é uma queixa muito comum, né? As mulheres ao longo da vida, elas não vão produzindo óvulos. A gente nasce com a quantidade de óvulos que a gente vai gastar durante a nossa vida. Então chega uma fase
que o nosso tanque, que é o nosso ovário, ele está na reserva. Então não significa que a mulher ela não tem o estrógeno, que é o hormônio feminino, mas ele está na reserva. E nessa fase, que já é a fase do climatério, e aí é importante a gente falar da diferença de climatério e menopausa, Ótimo. porque o climatério é uma fase da vida da mulher, e muitas vezes no início do climatério, a gente tem hormônios normais, quando a gente vai dosar, a mulher ela menstrua normal, e mesmo assim ela já sofre as consequências dessa baixa hormonal por conta de uma flutuação intensa. Então nessa fase é muito comum a mulher ela vir com essas queixas geniturinárias, que fazem parte, né, de uma situação chamada síndrome geniturinária, que é consequência da baixa de estradiol atuando sobre a vagina, sobre a uretra, sobre a bexiga e dando consequências como ressecamento, dor para ter relação, perda urinária. Então isso é consequência, em grande parte das vezes, de uma baixa de estrogênio, que é o hormônio feminino. É muito ruim, né? São sintomas muito debilitantes, né, para a mulher. E poucas mulheres falam sobre isso. isso. Na verdade, existe uma normalização, né? Eu acho que hoje a gente tem a sorte, né, de mulheres veja, eu tenho 50 anos, mulheres na nossa idade, de ter informação, né? Porque antigamente, entrou no Ninguém climatério, falava era sobre sinônimo isso. de velhice, Sim. né? Hoje não, a mulher ela vai viver a maior parte da vida dela no climatério. Então, quando eu vou conversar Pós-menopausa. muitas vezes com a paciente sobre o climatério, ai meu Deus, mas eu já tô no climatério. Eu falei, mas escuta, mas você quer se reproduzir? Mano, não, então tá tudo bem, então tá tudo certo. Então esse tem como estigma. viver bem no climatério, e isso não é sinônimo, não é um atestado de que tudo acabou. Na verdade, tudo começou, né? Verdade. Tudo começou, uma nova nova fase começou. Uma nova né? fase. Muito importante isso. E doutora Úrsula, a gente sabe que a dor, ela não afeta só a vida sexual. Ela mexe com a autoestima, a confiança e até mesmo a forma como essa mulher se coloca no mundo. Como que você costuma abordar isso que a gente falou agora da síndrome geniturinária no dia a dia no seu consultório? É bem interessante porque, assim, muitas vezes a paciente vem nos procurando já com 40 anos, 45 ou 50, com uma queixa, por exemplo, de uma flacidez, né? E aí, se você começa a entender um pouquinho mais como funciona a fisiologia da mulher, você já tem como médico que está atento e perguntar, você está no climatério, você está na menopausa? Porque algumas mulheres já têm uma menopausa até precoce ali com 42 anos. E você começa a entender que o sintoma ali de uma flacidez, de uma ruga, de um ressecamento de pele, ele não está associado só ao envelhecimento e sim a esse período. Então aí você conecta, né? O climatério, a menopausa e as alterações do envelhecimento. Você imagina que tem algumas estatísticas que mostram que, por exemplo, essa perda urinária associada à síndrome geniturinária, né? Que é essa flacidez, essa frouxidão da uretra, ela ocorre em mais de 50% das mulheres. Então, quem está nos ouvindo aqui, metade vai ter perda de urina em algum momento, quando espirra, sim, quando tosse. E o importante é dizer que isso não é normal. Você imagina a insegurança de uma mulher sair, tá bem arrumada, tá bem vestida, e insegura que a qualquer momento ela pode perder a urina. Né? Então isso realmente abaixa, né, a estima. A mulher acaba ficando mais triste, mais insegura, né, mais deprimida. Então, muitas vezes, a estética que você consegue melhorar, se você não resolve ali a origem do problema, e o estrogênio ele não está relacionado só à questão estética, mas à mental, né? Então, os hormônios, como toda a progesterona, a testosterona e o estrogênio, essa tríade, eles estão muito relacionados ao bem-estar mental, à tua tomada de decisão, à tua clareza e realmente ao fôlego, ao ânimo de viver. Então, se está tudo desequilibrado, realmente não vai ser um tratamento de flacidez, não vai ser um botox, uma toxina botulínica, o tratamento de uma ruga, que vai deixar essa mulher efetivamente bem. Então, acho que na abordagem, até do médico que faz apenas a estética, ele tem que ter essa visão um pouco mais 360 graus, de se ele não trata, ele pode encaminhar para um colega e fazer esse acompanhamento conjunto para no final a mulher melhorar como um todo. Muito importante. E muitas vezes a gente também ouve falar muito da atrofia vaginal, que é muito comum, né? Que está relacionada a essa síndrome que a doutora mencionou, né?
como que isso impacta a saúde da mulher? Porque vai muito além, né, do que aquilo que está acontecendo ali. Doutora A atrofia vaginal, ela faz parte do contexto da síndrome geniturinária e ela acontece porque a gente tem uma diminuição de colágeno, de elastina ali na parte da vulva, da vagina, e isso, se a gente não trata, vai fazendo uma atrofia, então vai ficando fina. Isso pode ter consequências como alteração da flora vaginal, então a mulher ela começa a ter às vezes um cheiro estranho, que chama-se vaginose, justamente porque a população ali desequilibrou a flora vaginal. Ela pode ter cortes quando ela vai ter a relação, então assim fica uma situação muito incômoda, né? Ela pode ter coceira, vir a incontinência urinária, que a Úrsula falou, que é muito comum também. Não consegue mais ter prazer durante a relação, não quer ter relação sexual, infecção urinária. Então, muitas velhinhas, né, que não tiveram a oportunidade de ter esse conhecimento, de fazer prevenção e de se tratar, às vezes elas chegam no consultório assim, olha, eu tô tendo infecção urinária de repetição, direto. Aí a gente trata, né, ou trata com uma medicação tópica, ou faz um laser e tal, e ela para de ter infecção urinária. Lembrando que a infecção urinária, ela é uma coisa que é potencialmente muito grave. Muito grave. Né, porque assim, ainda mais numa pessoa mais idosa, que tem a imunidade mais comprometida, pode levar até numa infecção generalizada, né? Além do incômodo do dia a dia, claro. É muito incômodo. E muitas vezes assintomática, né? Sim. Só fazendo um Esse é o perigo, né? porque muitas vezes no idoso, ela não tem sintoma. Eu atendi uma paciente ontem falando isso. Queda de cabelo, e não melhorava, não tinha fome, inapetente. Aí pedi exames gerais e ela estava com infecção mais de 140 mil leucócitos, o normal é até 10 mil, e sem sintomas urinários. Olha que importante isso, né? O idoso, ele se comporta diferente, né? Ele se comporta. É bem importante a gente ficar atenta. E diante desse impacto, hoje se fala muito do skincare, né, íntimo. Por isso que eu queria muito conversar com a doutora, porque eu sei da importância dessa pele estar bem hidratada, estar nutrida. Isso é uma coisa que lá atrás eu nunca tinha ouvido falar disso. Não. Então, eu acho importante a gente trazer esse tema e os benefícios que vão muito além de estética, são funcionais, né? E vão impactar totalmente na saúde dessa mulher. Exatamente. Tudo isso é muito novo, realmente é uma mudança de paradigma. Nós falamos assim, nós estamos ainda na fase de informação. No Brasil, cerca de menos de 8% das mulheres fazem reposição hormonal, então tem contato com o ginecologista, tem acesso a esse tipo de informação. O que a gente tem que entender? A perda do colágeno, o viço da pele, ele vai diminuindo 1% ao ano. Quando chega a menopausa, o climatério, já começa a diminuir mais. Quando chega a menopausa, parou a menstruação, depois de um ano, né, da parada, essa perda é de 20%. Então, o impacto é muito grande. A pele muda muito. E não é só a pele do rosto, a pele do corpo. A pele da região íntima, ela fica fina, ela fica flácida, ela fica mais sensível, ela está mais sujeita a dermatites. Imagina que é uma pele que, funcionalmente, você vai ter um atrito, se você, né, na relação, você tem que ter nas roupas, você tem que ter ali uma pele saudável. A população, por exemplo, de pele negra sofre até mais, porque ela já tem estruturalmente uma pele mais seca. Então essas mulheres, elas têm mais fissuras, têm mais líquen, têm mais doenças. Então a pele da região íntima, ela nunca foi olhada. Ela era associada à higiene, a hábitos de higiene e à procura e rastreamento de um tumor, de um câncer. Fora isso, não tem uma infecção, né? Não tem uma IST, uma infecção sexualmente ativa, não tem um câncer e está higienizada, tá tudo bem. Mas nós sabemos que não. Essa pele, ela muda e a indústria, ela foi se adaptando e fazendo sabonetes, por exemplo, né, que são mais gentis ou que são menos abrasivos e agressivos. Tem mulheres que usam sabonete em barra e acabam fazendo candidíase e acabam fazendo vaginoses, porque são sabonetes que têm um pH muito alto, muito alcalino, como se fosse um sabão. Ninguém se lava com um sabão, né? Mas se a sua pele está mais fragilizada, aquele sabonete líquido pode, barra, pode funcionar como um sabão, então seria melhor um sabonete líquido, por exemplo. Existem cremes para hidratar, então a hidratação não precisa ser só no canal, no momento da relação, mas você já pode usar uma hidratação após o banho, né, no seu dia a dia. Existem cremes que vão melhorar essa flacidez da pele, e isso melhora a textura,
melhora a qualidade da pele e melhora a força dela, mesmo a qualidade para a relação, para ela não machucar, né, para ela não fissurar e para não ter lesões. Tem doenças que ocorrem mais nessa região, então o que me preocupa muito, por exemplo, é a presença do líquen esclerose atrófico, Sim. né? Que Pode ser um precursor de um câncer, né? Um precursor, é uma lesão boba, é uma lesão que muitas vezes não parece nada, pode começar com uma manchinha, ela está associada a essa diminuição do estrogênio e depois ela pode coçar, ela pode causar muito desconforto. E hoje, com os novos recursos, como, né, as tecnologias, o laser e ativos que nós colocamos no tratamento, ele melhora muito e consegue até prevenir uma evolução para um câncer. Então, o cosmético, o skincare íntimo, ele tem que ser colocado como fazendo parte de toda a rotina de cuidado. Assim como você tem o skincare da face, né? Se fala do protetor, da limpeza, do hidratante, a região íntima, principalmente nessa fase, né? Principalmente se tem uma perda de urina, a perda de urina, a urina, como nos bebês, que ela causa uma dermatite, uma assadura, muitas mulheres sofrem da assadura, que essa perda de urina, mesmo que, né, eventual, ela causa. O suor é outra, né, falando já de um monte de alteração que acontece. Geralmente as mulheres começam a suar mais, né? Esse aumento da temperatura que ocorre, essa desregulação, principalmente quando os hormônios não estão aí controladinhos, a mulher começa a ter o que a gente chama de hiperidrose. Então é um suor na região íntima. Causa um desconforto, molha a roupa, causa um odor, mas o que é interessante saber, tudo isso tem tratamento. Então a mesma toxina botulínica que se faz para as rugas, você pode fazer na região também para tratar a sudorese. Então esses recursos dermatológicos, eles podem ser colocados também na região íntima para trazer conforto mesmo. Eu queria falar um pouquinho com a doutora Ana sobre a parte hormonal, que ainda, como a própria doutora Úrsula acabou de mencionar, pouquíssimas mulheres ainda fazem a reposição, né? Fazem a terapia hormonal. Queria falar um pouquinho sobre isso, entender o que pode ser feito nessa fase para trazer mais conforto para essa mulher. A terapia hormonal, ela foi muito demonizada, né? Ainda continua porque isso vem da década de 90, quando foi feito um estudo muito grande chamado WHI, em que se colocou todo mundo no mesmo saco. Mulheres que tinham acabado de entrar no climatério, então mulheres que ainda estavam menstruando, mulheres com 60, com 70 anos, tal, colocou todo mundo junto, deram uma medicação, que era uma medicação por via oral, né, uma terapia hormonal, e tiveram que parar o estudo. Por que tiveram que parar o estudo? Porque naquele momento, quando havia uma combinação entre estrogênio e progesterona por via oral, a gente viu um aumento de risco cardiovascular, então aumento do risco de ter infarto, aumento do risco de ter um AVC e também um aumento do risco de câncer de mama. Então isso aí, assim, saiu nos jornais, todo mundo parou de tomar e toda a terapia hormonal ganhou uma tarja preta nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então isso daí, que aconteceu naquele momento, prejudicou muitas mulheres. Por quê? E daí que vem, gente, essa questão da terapia hormonal, ela causar câncer. Só que, na década de 90, nesse estudo, duas coisas aconteceram que são completamente diferentes do que a gente faz hoje. Primeiro que se deu terapia hormonal, se iniciou terapia hormonal para mulheres que tinham começado a entrar no climatério e para aquelas que tinham 60, 70, a idade média era 68 anos, tá? Nossa, e segundo que o tipo de terapia hormonal era uma terapia hormonal por via oral e sintética. E a medicina, ela é uma ciência de verdades transitórias, né? Então, naquele momento, claro, foi certo eles terem parado o estudo, mas ao longo de 20 anos, as coisas foram mudando. Além de se abrir esse estudo, vamos entender então quem é que fez mais câncer, quem é que fez mais trombose. Além disso, a gente teve uma mudança nas formas de se fazer essa reposição hormonal. E o que a gente sabe hoje? A reposição hormonal, quando bem indicada e iniciada numa fase ideal, que é na transição menopausal, ou seja, nos primeiros 10 anos de climatério,
além dela melhorar a questão de sintomas, então a mulher ela vai ter menos calor, ela vai melhorar a memória, ela vai ter mais disposição, ela vai ter mais libido, ela vai proteger, vai proteger a parte cardiovascular, ela vai proteger os ossos, ela vai diminuir a chance dela ter uma demência, dela ter Alzheimer. Então, tudo isso, se ela for começada numa fase certa da menopausa, do climatério. Então, essa janela de oportunidade e esse esclarecimento, né, da população e da população médica, isso Sim. faz parte da nova menopausa. Você sabe que tem um livro que chama-se A Nova Menopausa? Eu amo, sim. É muito legal, né? Ele foi um Doutora best-seller do Mary. New York Times Sim. e foi escrito por uma médica. Antes de indicar para as minhas pacientes, eu fui ler esse livro e ela começa o livro se desculpando com as pacientes dela. E eu, agora publicamente, gostaria de me desculpar também com as minhas pacientes, porque este conceito, ele é um conceito novo, a nova menopausa. Então, quando eu estava lá na faculdade, há 25 anos atrás, tal, o que a gente aprendia? Que a gente só ia hormonizar as pacientes que tinham sintomas, então quem era assintomática a gente não dava medicação, e quando tiverem ou um ano sem menstruar, ou então com os hormônios, que é o FSH e o LH, bem elevados. Então as mulheres sofriam essa fase pior, que é da pré-menopausa, morrendo de calor, mas o hormônio estava normal. Mas ela não estava um ano sem menstruar. E elas não tomavam medicação, entendeu? Não tomavam. O que eu acho que aconteceu? Atualmente, a medicina, ela tem mais mulheres do que homens. Mas na nossa época, a gente era exceção. A gente era exceção. Eram muito mais homens do que mulheres. Essas mulheres, mulheres cientistas, médicas, elas foram envelhecendo. E elas foram percebendo que, poxa, gente, a medicina, ela tá aí para duas coisas. Para melhorar a sua qualidade de vida e longevidade. Eu tô passando mal, isso não tá certo. E daí começou a se falar sobre isso. E hoje, assim, várias mulheres que são influenciadoras, a gente tem. Causa, né? Exatamente, está passando na TV e tal. Então, eu vejo um movimento muito interessante de informação para que as mulheres elas saibam que não é normal, não é aceitável você ficar sofrendo. E que, assim, hormônio... Gente, a medicina, eu sempre falo isso para as minhas pacientes, a medicina ela é antinatural. Ela é antinatural. A gente tem vacina, a gente tem remédio, a gente tem várias coisas justamente para fazer o quê? Para a pessoa ter boa qualidade de vida e melhorar a longevidade. Você usar um hormônio não vai te fazer mal, né? Não é porque é um hormônio que vai te fazer mal. Exatamente. É um medicamento que vai te dar qualidade de vida. E mais do que isso, mulheres que fazem reposição hormonal têm menos infarto, têm menos quebra óssea, e tem menos demência. Exato, eu acho muito importante falar sobre isso, porque eu pelo menos, eu cresci ouvindo que hormônio causava câncer. Exato. Só que ninguém fala, e o que causa no meu corpo se eu não repor os hormônios? Exato. A minha mãe, ela teve que tirar aos 42 anos o útero, os ovários. Eu vi minha mãe sofrer. Sofrer. Com 65 anos, a minha mãe infartou. Com 75 anos, a minha mãe sofreu uma fratura, osteoporose, teve que colocar... Então, uma prótese. E as pessoas não linkam isso à falta do hormônio. E é muito interessante porque, quando eu converso com as pacientes, elas falam, não sinto nada. E às vezes não tem ainda os sintomas, porém, elas não estão atentas, e isso é muito importante falar dos sintomas cardíacos, de osteoporose e da memória, da demência, da prevenção ao Alzheimer. Então, mesmo não é para sentir nada, que bom, porque isso a gente sabe que tem fatores genéticos, né? Tem mulheres que com um ano sem menstruar não conseguem mais ter relação sexual porque ficam realmente ressecada. Outras mulheres vão ter sintomas só depois de 20, 30 anos, né? Isso tem uma questão individual, mas não é só. E o que fez, né, quando eu comecei a estudar essa questão do climatério, porque era algo que não se falava na medicina, não se falava no processo do envelhecimento feminino, dentro da cosmiatria, da estética, não se falava. O que me chamou a atenção foi também essa questão cognitiva, né? Esses outros sintomas. Como é que você vai ter uma tomada de decisão? Como é que você vai continuar no teu mercado, ativa, deprimida, chorando, sem libido?
né? E é um recomeço. Realmente, esse climatério para as mulheres é um peso que eu acho que essa geração de 50 anos, né, que eu também pertenço, eu acho que nós somos rebeldes, né? São mulheres que não aceitam o não, Sim, né? São mulheres que não, mas tem que ter um jeito, tem que ter um recurso. E o que é importante as mulheres saberem é que existe, né? Primeiro, uma reposição hormonal, Claro. né? Tem que fazer a base. É de dentro para fora, sim, né? O ginecologista vai ali, o médico vai, né, ver os critérios, pode, não pode, qual a maneira, porque hoje tem várias vias, né? Sim, tem o creme, tem a oral, tem opções. o implante, tem, enfim. Você vai conversar com o paciente, saber Sim. qual que é o melhor e os outros recursos que a gente pode fazer para melhorar os sintomas também. Muitos que tem tudo a ver com essa área que a doutora trabalha, né? Exato. Não tinha a menor ideia, no passado nem tinha isso, né? Hoje você vê como pode ajudar. Imagina você unir as duas coisas, a parte hormonal, repor os hormônios que o seu corpo não produz e fazer os tratamentos tópicos, a mulher vai ter uma melhora de qualidade de vida absurda, né? O hormônio ajuda, né? A partir do momento que você, por exemplo, o estrogênio, ele melhora a vascularização, ele melhora a entrega de oxigênio, então ele vai melhorar a produção do colágeno e da elastina. O que você faz num tratamento? Como é que eu vou estimular colágeno numa paciente que não está bem nutrida, não está alimentada, não está tomando água, não está se alimentando bem, não está ingerindo proteína, né? Nós sabemos que nessa fase você tem alterações, a pele ela reflete, mas assim, o intestino, o estômago, todos os órgãos vão ficar mais frágeis. Então você vai ter que ter uma mudança de comportamento. E essa base é muito importante. Então, coisas que você não fazia antes, não fazia atividade física, me alimentava, mas não prestava muita atenção, não tomava água, vai ter que ter uma mudança. A partir daí, os tratamentos entram. Então, a gente precisa, é muito importante, para você ter um tratamento estético bem sucedido, você precisa ter uma boa saúde. Os pilares, né? Você precisa, sono é fundamental. Também, sono de qualidade, que é muito comum nessa fase, fica muito ruim. Perder também, eu né? Eu trabalho com distúrbios respiratórios do sono, é o foco maior do meu trabalho. Eu vejo como essas mulheres chegam nessa fase com distúrbios do sono. Ronco, apneia. E se você não dorme bem, vai desequilibrar mais ainda os hormônios. E a privação hormonal, ela impacta o sono. Muito. Muito. Mas muito. Você começa a repor, os já melhora o sono. despertares, né, frequentes, a falta do descanso, do sono profundo. Restaurador. E muitas vezes a gente inicia a reposição hormonal, ela chega no mês seguinte na clínica e fala assim, nossa, sou outra pessoa. Porque quem não dorme não tem saúde. Não tem saúde, não tem jeito. Você Não pode repor tem. o que for, se a pessoa não dormir, Não você adianta. não tem nem resultado, né? Não. Nada. Até um tratamento estético que você fizer, se você não dormir... Não, é fundamental. Quanta olheira é causada por falta de sono. É verdade. Tem as questões respiratórias sim. também, Influencia das mulheres, mas quantas mulheres começam a ter um envelhecimento de pálpebra, porque não dormem bem. Não oxigena. E doutora, a gente está falando aqui, a gente falou agora de hormônio, para as mulheres que não podem usar hormônio, como aquelas que têm, por exemplo, um histórico de câncer de mama, quais alternativas que hoje tem disponíveis para essa mulher, para melhorar principalmente a síndrome geniturinária que a gente estava falando no começo? Então, a gente tem as tecnologias, né? Então, assim, existem alguns hidratantes vaginais que a gente pode usar, como a Úrsula disse, né? A base de ácido hialurônico, então o skincare, mas a tecnologia, em especial o laser, né? O laser, ele mudou aí a história ginecológica dessas pacientes. Então, o laser, ele faz com que haja uma estimulação através de microlesões, uma estimulação do colágeno e de elastina, e ela acaba ganhando ao longo das sessões, né? Normalmente a gente começa com 3 sessões, para algumas pacientes a gente precisa até mais sessões, dependendo se ela é mais velha ou dependendo se ela fez uma radioterapia que é mais local, a gente precisa aumentar. Então, o laser, ele foi um divisor de águas para essas pacientes, né? Então, ele aumenta a lubrificação, ele aumenta a elasticidade, ele faz com que ela diminua essa sensação de ressecamento, além de alguns produtos que a gente pode utilizar também, né? Então, tem os bioestimuladores que a gente pode utilizar, né? Assim, o ácido hialurônico. Então, tudo aquilo que a gente pode usar, que normalmente a gente usa na face, a gente também pode aplicar para a parte íntima. Eu acho muito interessante isso, porque muitas vezes a gente associa
o rejuvenescimento íntimo, só a estética, né? Mas esses procedimentos, eles também ajudam demais. É nesse funcional. sentido. Annelise, é uma coisa que eu sempre falo, né? Quando os lasers chegaram no Brasil e eu tive a oportunidade, né, de ser apresentada, começar a desenvolver esse trabalho com as tecnologias, nós já sabíamos do poder da tecnologia, né? Então, os lasers chegaram em 2014 com registro em Anvisa, mas nós já trabalhávamos com laser desde os anos 2000. Então, por isso que eles chegaram na dermatologia primeiro. Então, nós já sabíamos que muitas cirurgias deixaram de ser feitas por conta do rejuvenescimento do laser. Obviamente, como tudo na medicina, era uma questão de fazer os trabalhos, de se provar, de se desenvolver. Então, hoje nós já temos aí pelo menos 11 anos, né, divulgando, dando aula, falando em congresso sobre isso. Então, quando nós vemos, né, que uma tecnologia ela simula o efeito do estrogênio, por isso que ela é tão importante, então ela consegue ir lá no tecido, aumentar o fluxo sanguíneo, trazer as células, renovar, fazer voltar a lubrificação, melhorar o tônus, então estava frouxa, estava flácida, ela coloca no lugar, então por isso que ela melhora a perda de urina também, melhora as fissuras. Então, são muitos recursos. E daí, né, como a dermatologia também trabalha com a regeneração, tudo que se faz é no sentido de rejuvenescer, de trazer para parecer mais novo, de trazer mais novo, por isso do termo, tudo que se usa, então, na dermatologia, nós podemos adaptar e usar na região íntima, visando, não é padronização, né? É muito importante falar, não é que agora vamos operar, não é que agora vamos fazer cirurgias, labioplastias, fazer um modelo de vulva, ninguém quer fazer modelo, mas algumas questões inestéticas da vulva da região externa, elas alteram o comportamento sexual, psicológico da mulher. E se você tem os recursos, nós usamos para o bem, né, esses recursos para melhorar a intimidade feminina. Então, basicamente, como, né, a gente falou, as tecnologias, tem uma tecnologia, por exemplo, que melhora a força de contração, o campo eletromagnético, porque a flacidez também ocorre nessa região. Feminina e masculina. A gente está falando aqui de mulher, mas os homens hoje eles se beneficiam também dos recursos que as mulheres começaram a usar, né? Então tem todo aí um arsenal de ferramentas que podem ser colocadas para a mulher. E na dermatologia a gente tem um lema de prevenção, né? Prevenção do câncer de pele, prevenção do envelhecimento. Então, para nós, assim, a prevenção, você não chegar ao ponto de ter a perda de urina, aos primeiros sinais que você está, né, envelhecendo, afinando a mucosa, perdendo a cor, ressecando. Então você já estimula, você já faz o estímulo de colágeno para que você passe por essa fase com menos sintomas. Você tem o seu banco de colágeno, mas pensando na região íntima. E finalmente, para as mulheres, porque também é um obstáculo, é uma objeção, nós falamos às vezes com algumas mulheres que falam, mas eu não quero mais ter relação. Meu marido faleceu, eu tô viúva, parei. Mas não é só sobre sexo, é sobre perda de urina. Sobre função, né? Sobre função, né? Essas infecções sobre que vocês comentaram, né, no começo, muito comum, né? Então é sobre, no final das contas, é sempre sobre você, é sempre sobre, né, o eu, a mulher. Então, também para separar só de, né, a questão sexual, realmente ela é muito importante, ela tem que permanecer ativa, né? Se você quer ter uma vida sexual plena e longeva, você vai ter. Toda mulher, eu costumo falar para as minhas colegas médicas, quando eu dou aula, mesmo aquelas que não trabalham com rejuvenescimento íntimo, elas vão precisar em algum dia se submeter a um procedimento. Verdade. Porque todas vão passar pela menopausa, né? E então é algo realmente, como você falou, é impactante, é uma mudança, né? As tecnologias, todo esse conceito. E ainda bem que logo depois veio a mudança dessa questão hormonal, né? Nossa, logo depois, porque no começo não tinha, era um recurso para aquelas mulheres que não podiam usar hormônio. Mas alguns anos depois já veio essa liberação da reposição. Então, essa associação de tratamentos é perfeito. Nós vemos mulheres assim que nunca tiveram orgasmo, tendo, porque existe uma questão física também, não é só psicológico, né? Quando você lê sobre o envelhecimento do aparelho genital feminino, como você não vai mais reproduzir,
o clitóris, né, que é a glândula do prazer, vai atrofiando, vai diminuindo o fluxo sanguíneo. Então, toda a inervação, tudo aquele fluxo sanguíneo, aquele fluxo, né, neurohormonal vai diminuindo. Então, algumas mulheres começam a ter mais dificuldades mesmo. Então, se você faz a tecnologia, se você faz ativo, se você usa algumas técnicas com ácido hialurônico, você Muda tudo. melhora. Muda tudo. Melhora, a mulher tem orgasmos mais intensos. Então, assim, a vida do casal, eu costumo falar que uma mulher feliz, uma mulher não é incomum. Imagina para mim, né, que sou dermatologista, que trabalho como especialista nisso, mas imagina o ginecologista, mulheres que param de ter relação, às vezes estão há 4, 5 anos evitando contato sexual com o marido, e logo depois esse casamento acaba. Né? Além e a autoestima dela também acaba, né? Para o que dava para ter sido tratado, né? E mas quando trata, pra gente. Retoma. É Muda muito tudo, impactante, né? É apaixonante trabalhar, né? E quão é importante essa mudar. parceria, né, entre a dermatologia Muito. e a Sim. ginecologista para Sim. entregar realmente É saúde. o que a gente estava falando, assim, a equipe multidisciplinar, ela sempre agrega para o paciente, né? muito. Assim, as especialidades se conversando, a gente podendo juntar, né, forças para o bem do paciente. Exatamente. Isso, sem dúvida, é muito interessante. Muda tudo, né? E muda, na verdade, a rotina e a qualidade de vida dele, dessa né? mulher, é verdade. E meninas, hoje mesmo eu trouxe no programa uma notícia de médicos especialistas lá nos Estados Unidos que estão pressionando a FDA para retirar o Black Box Warning, que a doutora até comentou, né, dos estrogênios vaginais, porque a absorção sistêmica é mínima e a ação é local. Isso muda muito a percepção de segurança desses produtos, não é? Sem dúvida. Se você vai na farmácia, um médico, mesmo que você confie, ele te prescreve um medicamento que tem uma tarja preta, isso já traz um preconceito. Assim, daí a pessoa vai lá, já vai ler, vai ver o que aconteceu e tal. Agora, se é uma medicação que não tem isso, essa percepção, ela muda completamente. Então, isso, sem dúvida, é um avanço muito grande no tratamento e na aderência dessas pacientes ao tratamento. Verdade. Então, o estrogênio local, ele é muito efetivo, gente. Então, as tecnologias, elas vieram para agregar, mas a gente sabe que as medicações, né, elas, como o estriol, né, local, eles são muito efetivos. Então, evita tudo isso, evita infecção urinária, melhora a aparência, melhora a lubrificação, né? E o custo não é alto, né? Maravilhoso. Então, assim, todo mundo pode ter essa prescrição e essa consciência e oportunidade de se tratar com o medicamento que está na farmácia, né? Exatamente, e muda tudo, né? Assim, hoje em dia, né, lógico que isso não é geral, isso é motivo de estudo ainda, mas existem alguns tipos de câncer e alguns oncologistas, né, que avaliando os receptores daquele câncer e tal, eles permitem que as mulheres façam a reposição hormonal. Graças a Deus, mudou muito. Então não é porque você teve câncer que necessariamente você não vai poder usar. Repor. Claro que é muito importante que você consulte seu ginecologista, que tem o aval do oncologista, mas hoje a ciência, que era muito não pode, será que não pode mesmo? Então, assim, como vai ser o impacto disso de eu não dar na parte cardiovascular, na parte cerebral, né? E essa história também do câncer, eu acho que é interessante a gente falar, porque o câncer de mama, né, é o grande medo das mulheres, e tem que ser mesmo, porque de cada 8, a gente sabe que vai ter o câncer de mama. Depois do câncer de pele, é o câncer mais prevalente nas mulheres. Só que é importante a gente falar também que de cada 10 cânceres de mama, 2 vão ser por alterações hereditárias, 8 não vão ser. Então, e vão ser por quê? Normalmente, o grande culpado disso, né, se há um culpado, são hábitos de vida. Então, epigenética, né? Exatamente, hábitos de vida. Então, a gente cai naquela história, alimentar-se bem, dormir bem, né? Você tem que ter boas relações, fazer o controle do estresse, alcoolismo, não, cigarro, não. Açúcar, o hormônio, ele vem lá embaixo. Então, o esclarecimento da população, das mulheres e tudo mais,
sem dúvida nenhuma, é fundamental para que esse medo ele seja colocado para trás. Já passou, gente, isso. Ótimo. E a gente comece aí realmente a acreditar naquilo que a ciência está dizendo e utilizar não só para a nossa qualidade de vida, mas para a gente viver mais. Para viver mais. Para viver mais. E é aquilo que a gente estava até comentando. E, na verdade, a gente fica com tanto medo do câncer de mama, mas a doença cardiovascular é a que mais mata. Exato. O câncer de Sim. mama, né? E se você não tem estradiol, você não tem proteção cardiovascular, se você não tem seus hormônios, né? E combater o que realmente leva as mulheres a ter os problemas, que é a obesidade, é o alcoolismo. Hoje nós sabemos que as mulheres bebem mais, né? O tabagismo. Então, são vários subterfúgios para não ir no ponto que é daquela da autorresponsabilidade mesmo, né? Que tem coisas que tem que fazer por uma questão de disciplina, não é por uma questão, eu gosto. A gente adulto não faz só o que gosta, né? Verdade. É mandatório, é mandatório. Eu vou falar, menopausa, tem que fazer atividade física. Sim. É mandatório, tem que fazer musculação. Hoje eu faço muito mais do que quando eu tinha 20 anos. Com certeza. verdade. Muito Musculação mais. é a única atividade física que promove a produção de ossos. Ah, mas eu gosto de yoga. Tá bom, mas faz musculação. Ah, mas eu gosto. Tudo bem. Mas Só faz que também. musculação é como se fosse Remédio. um remédio. Tem que fazer. Prescrição mesmo, faça musculação. Tem que fazer. Mudar os hábitos, estratégias que funcionaram, todo mundo percebe, né? As mulheres vêm se queixando muito de aumento do peso, né? Ah, aumenta o braço, então trata o meu braço, vamos emagrecer, vamos fazer um tratamento para emagrecer a gordurinha do braço, vamos, mas assim, a causa, né? A recomposição, a redistribuição da gordura que acontece nesse momento. Então, muitas estratégias que você utilizava antes da menopausa, elas não vão funcionar. Então, você vai ter que apertar ali a argoelinha um pouco para continuar tendo saúde, porque o que você está fazendo hoje aqui vai se refletir na tua saúde, vai cobrar o preço daqui 10, 20 anos. Então, se você tem 50 anos hoje, pensa como é que você quer estar ali com 65, 70 e começa a trabalhar hoje, porque a coisa às vezes não é automática, né? Eu tomo sol hoje, eu vou ter um câncer de pele amanhã. Não, ele vem depois de 20 anos. Né? E a saúde como um todo. Então, assim, eu acho que é um momento realmente de você olhar para dentro, né? E procurar ajuda daqueles profissionais que estão abertos e com essa cabeça nova mesmo, visão, porque né? não é todo mundo. Não. Eu costumo falar, às vezes eu falo para minhas pacientes, elas falam, mas ele não me indicou. Procura uma segunda opinião, Sim. né? Procura outra opinião, porque às vezes é a linha de tratamento daquela pessoa e tá tudo bem, vamos procurar ainda mais uma outra. falando de menopausa, transição menopausal, tem muitos médicos que estão totalmente desatualizados. E não é a área que eles estudam, que eles gostam. Então, não é porque o médico é um ginecologista, é uma ginecologista, ela vai saber tratar a menopausa, né? Exato. Às vezes Tem tem gente que muito está preso lá na década de 90 exatamente. ainda. Tem que né? buscar uma segunda opinião. E é tudo muito novo, né? Realmente, isso também vai de um movimento do próprio profissional. Ir fazer curso, ir para congresso, ver o que estão falando, né? Buscar coisas fora. O laser no Brasil, ele começou a ser mais aceito, porque teve muita reserva, teve muita coisa contra, teve muito, né? A partir do momento que profissionais daqui começaram a ir para congressos fora, então nas mesas de climatério, de menopausa, começaram a colocar o laser como uma possibilidade, então os colegas começaram a voltar e se interessar pelo tema. Né? E assim, se não fosse por um movimento muito grande de nós incentivarmos, nós falarmos, nós mostrarmos a importância, talvez hoje não tivesse nesse boom do laser, talvez o laser já tivesse até saído do mercado, porque o mercado, as empresas também dependem do movimento, né? Você tem que ter uma demanda, e eu sou assim uma incentivadora de falar isso para as mulheres, porque eu acho que é uma ferramenta, uma conquista feminina para tirar essa mulher, né, desse lugar dos 50 anos, ressecada, sem conseguir ter relação, baixa autoestima, sem dormir, irritada, nervosa, sem querer transar, sem querer... Olha a situação... A libido para a vida, para tudo, né? E há uma possibilidade. Eu acho que isso é o mais importante. Acho que a gente, como médico, até nunca pode tirar a esperança do paciente, né? É o mais... Para quem está ouvindo, para o público leigo de um modo geral, há
ferramentas, há recursos atualmente, né? E de você se tornar um novo eu, uma mulher como você sempre quis, né? Com menos, porque acho que os 50 anos é meio libertador, né? Muito. Você tem uma nova possibilidade de se Claro. tornar, de fazer o que você nunca fez, o que você nunca quis, você tem mais tempo, você faz novas escolhas, então que seja um momento... Você faz as suas escolhas. Exatamente. Já sabe o que você não gostou. Exatamente, né? É isso. Exatamente. E doutora, você estava até falando comigo antes do programa sobre essas novas tecnologias. Eu queria que você falasse para o pessoal de casa, para as mulheres, o que mais tem de bacana que vale a pena elas olharem, pesquisarem mais? Então assim, quando nós falamos, né, o laser é um tipo de tecnologia, mas existem várias tecnologias, né? Imagina que existe uma tecnologia como existe para o rosto, ultrassom microfocado, né? Ou a radiofrequência, que está muito em alta, que trata a flacidez. E aí você consegue colocar no canal e consegue melhorar a frouxidão. Que legal. Então, uma mulher mesmo jovem, depois dos 30 e poucos anos, teve filho, teve um parto via vaginal, sente que afrouxou, que ficou... Você consegue fazer uma tecnologia sem precisar fazer cirurgia, num primeiro momento, né? Tudo tem a indicação, o grau desse processo, então você consegue melhorar essa frouxidão feminina, os flatos. Então, né? Quando está tendo relação sexual, aquela questão do pum vaginal, que costuma constranger, está relacionado também a uma disfunção ali muscular, da consciência muscular. Então, existem essas tecnologias que melhoram, como eu falei, o campo eletromagnético melhoram a força também. Então, ter essa consciência do assoalho pélvico, da força que você tem que ter, é um recurso interessante também. Hoje, eu não vou falar que está em alta, né? Como se fosse uma coisa assim, mas as mulheres procuram mais as cirurgias. Então, as cirurgias tanto do aumento da glande, da clitoroplastia, em parte associada ao uso talvez até inadequado de hormônios masculinos, né? Para a questão física, não para a reposição hormonal. Tá? Porque há uma diferença. Então, a labioplastia, a cirurgia de redução dos pequenos lábios, que vai muito além da estética, porque você tem um tecido no meio da tua perna, né? Que entra, que sai, que assa, que dá fissura, que incomoda. Então, tem feito com que as mulheres operem mais. É uma cirurgia que nós fazemos em consultório, muitas vezes com anestesia local. Então, não precisa do bloco cirúrgico. Isso faz toda a diferença. Faz uma diferença, essa deshospitalização, né? Uma cirurgia de um porte pequeno, porque usa muito pouca anestesia. Infecções, hospitalização, muito menor. Assim, é o conforto do paciente. A comodidade, né? A comodidade dela ir no consultório, fazer... comodidade de fazer com laser, que daí tem pouco sangramento, uma recuperação mais rápida. E assim, engraçado que ainda, eu não sei se você percebe isso, né? Eu percebo isso muito no consultório. Às vezes elas querem falar, e veja, estamos nós duas só no consultório. Elas querem falar, mas elas têm vergonha de falar. Sim. Tem vergonha de falar. É um sofrimento... porque ainda existe um tabu relacionado a isso. Uma culpa, um peso, né? Um peso. Daí você tem que perguntar ativamente, você te incomoda? Daí, não me incomoda. Eu falei, então, existe um procedimento que a gente pode fazer aqui no consultório e tal. Mas, às vezes, e com a idade, a gente tem, né, o aumento dos pequenos lábios. A flacidez. E você tem os grandes lábios, eles vão ficando mais murchinhos, então a exteriorização dos lábios internos vai ficando maior. Então, gente, é muito comum. Falem com o seu dermato ou com o seu gineco do que vocês estão sentindo, não é? Se não incomoda, tudo bem, porque eu tenho mulheres que às vezes eu gostaria de operar e elas não. Então tá tudo bem, né? A gente não, assim, as pessoas me perguntam como é que se faz. Te incomoda? É tão simples, incomoda, ok, temos soluções. Não incomoda, não precisa. Acho que o clareamento íntimo é o campeão. É o campeão? Porque ele desde as mulheres mais jovens, né? Até as mulheres que começam a fazer reposição, que podem ter um escurecimento por conta, né, dos hormônios.
a gravidez, né, que é fisiológico, mas o que é importante saber, tem tratamento. Hoje eu me dedico muito a tratar uma doença que se chama hidrosadenite, que é uma inflamação, né, como se fossem foliculites nessa região da virilha e que deixa muita cicatriz. E você imagina que hoje, né, em 2025, os profissionais, os médicos, nós, olhar, não tá com a infecção, está só com a cicatriz, tudo bem, lavou, enxugou, tá nova. A gente não imagina o quanto que aquelas cicatrizes são constrangedoras. Exatamente. Algumas continuam saindo secreção, continuam saindo uma massinha com odor ruim, e ninguém olhava para isso, gente. A gente tem recurso desde os anos 2000 para tratar. A gente tem recurso, então hoje eu me dedico muito a tratar as hidrosadenites, podem ser casos gravíssimos, hoje tem uma medicação com biológicos, imunobiológicos, que trata toda essa parte inflamatória, fora a parte integrativa, alimentar que a gente tem que fazer, mas muitas vezes ali aquela foliculite que começa pequena, aquela cicatriz pequena, ela pode ser tratada e assim, dar um conforto estético e fisiológico mesmo, de você não ter aquele acúmulo de secreção, aquele odor na região muito grande para as mulheres. Os preenchimentos, então os aumentos dessa região dos grandes lábios, também não é para padronizar, também não é para obter ali eu tenho um foco estético que eu quero ter. Não. Existe uma função de você ter o recheio ali. Conforto na própria relação. A gordurinha do monte pubiano e dos grandes lábios é para evitar o atrito, é para evitar a dor. Né? E a lipoaspiração, a retirada de gordura do monte pubiano, que é algo que incomoda muitas mulheres. Isso hoje com recursos de tecnologia, ou existem alguns produtos que você coloca também e a gordura dissolve, são facilmente tratados e muitas vezes não precisa nem fazer a lipoaspiração, não precisa nem fazer a cirurgia. Nossa, que importante falar sobre isso, né? Porque a gente não tem esse tipo de informação, né? Muitas vezes é o que você falou, a paciente se sente envergonhada, acaba não falando nem para a médica, né? O que está incomodando. E tem o tabu envolvido. Não tô acreditando, agora você vai ficar bonita aí na parte de baixo. Exatamente. Você vai gastar com isso. Sim. Isso, também. entendeu? Isso então não é, né, gente? Não é. E também se quiser deixar bonita, não tem problema nenhum. Tá tudo certo, pode ficar bonita, além da questão funcional. Tem gente que quer ficar bonita e tá tudo bem. A mulher quer tirar a roupa e se sentir... Porque assim, qual que é o problema? Aos 50, muitas vezes o colágeno já não é mais o mesmo, a firmeza da pele não é mais a mesma. Mas você quer se sentir... Por que não? Porque né? E tá tudo bem, gente. Eu acho que isso é o mais importante, né? Para nós que trabalhamos com isso, isso é o mais importante, gente. Para vocês que estão ouvindo, né? Saber que se te incomoda esteticamente, inclusive na região íntima, tá tudo bem tratar, se isso vai te fazer bem, vai tirar ali, porque às vezes isso é uma trava, né? Sim. Muitas vezes a mulher separa, vai começar a namorar, vai voltar pro mercado e já não se sente tão segura, né? E isso, de repente, vai te ajudar a virar a chave ali, se sentir melhor, obviamente acompanhado de todo o suporte que nós gostamos de fazer, né, que é importante, mas realmente tem muito recurso para se fazer para melhorar. Bacana. Inclusive, eu até ia falar, a gente acabou falando aqui, mas eu até ia falar que muitas mulheres, elas guardam esses sintomas em segredo, e eu queria que vocês deixassem uma mensagem final aqui. Que incentivo vocês poderiam deixar para essas mulheres para que elas procurem ajuda, para que não fiquem só nessa angústia, nesse silêncio? Eu acho que é complemento ao que eu falei, assim, eu falo até para os homens, né, porque todo homem tem uma mãe, tem uma tia que às vezes está perdendo a urina, que está ressecada, tem uma irmã, né, ou você conhece alguém, é algo que... Porque ninguém quer falar, né, gente? Se eu falar quantas amigas me falam que perdem urina, hoje elas falam mais porque elas já sabem que eu trato, chegam em mim e falam, mas assim, é um sofrimento calado mesmo, né? As mulheres sofrem caladas. Sim. Eu acho que a fase mais importante, por isso que a gente está aqui, por isso que eu estou aqui, agradeço o convite, é vocês saberem que existem recursos. Tanto os recursos fisiológicos para se fazer reposição. Há 12 anos, há 10 anos me perguntavam sobre reposição, eu ficava na dúvida também. Assim que eu comecei a estudar junto com os colegas ginecologistas, eu tenho que fazer. Quem pode, quem der, tem que fazer. Os benefícios são inúmeros. Os meus pacientes sabem, eu incentivo, né? Por todas essas melhoras que nós falamos. O mais importante é você saber que não sofra sozinha, né? Ouvir um não de um profissional, procure outro.
Hoje tem muitos profissionais envolvidos no tratamento da mulher, no rejuvenescimento íntimo, que vai além da estética, mas vem para trazer todo esse bem-estar dessa sua saúde íntima. Verdade, doutora Ana. O que você queria deixar para as mulheres? O recado que eu queria dizer é que o climatério, ele não significa o fim de linha. Ele é o início de um novo momento. Ele não é sinônimo de que você não serve mais para nada, de que você está velha. É só que, de fato, a sua fase reprodutiva ela terminou. E a gente pode ter muita qualidade de vida nessa fase, através de recursos médicos, recursos de alimentação, fazendo atividade física. E o que eu gostaria de falar para todas as mulheres que estão nessa fase é: informe-se. É muito importante você chegar numa consulta médica informada, questionar, e para realmente que você tenha um acolhimento e que o melhor da medicina, seja tecnológica, com medicamento, possa ser oferecido para que você tenha uma boa qualidade de vida, porque sim, é possível. Ai, meninas, obrigada. E eu tenho certeza que essa conversa vai ajudar muitas mulheres. Amém. Obrigada. Agora, meninas, vamos fazer aquela nossa pausa com sabor? Hoje a nossa pausa com sabor tem um sabor diferente. Eu estou aqui com a doutora Jeannie Kim, que vai conversar comigo sobre como a medicina chinesa e integrativa pode apoiar a saúde íntima da mulher. Me fala, doutora. Então, hoje eu trouxe para vocês um pouquinho das coisas que nós podemos fazer em casa para a gente sentir melhor nessa idade que a gente está entrando assim na perimenopausa e na menopausa. Porque nós sabemos que assim, a queda de produção hormonal pode afetar diretamente na saúde íntima e também na questão do libido. Na sua disposição geral, pode reduzir por conta de queda de hormônio. Na medicina chinesa, que tem mais de 3.000 anos de datação, eles não diziam palavra hormônio, eles não davam nome aos bois, tá? Mas eles descreviam sobre sintomas, né? Então, se tal erva é tratar tal sintoma. Então, digamos assim, hoje eu trago para você assim esse aqui chama Vou mostrar ali para aquela câmera. O povo conhece como goji-berry, né? Lá na Coreia chama de kukija. É uma coisa muito antiga, entrando em toda formulação da medicina chinesa para tratar de questão, por exemplo, feminina, né? Então, a gente faz uma decocção com essa fruta, né? Decocção de 2 horas, né? Cozimento lento de 2 horas. Você faz para 1 litro da água, 20 gramas de goji-berry, ferve lentamente, depois podemos tomar esse chá. Com esse chá, nós podemos aumentar nossa produção de hormônio. Para o homem, aumenta a produção de testosterona. E para a mulher também pode aumentar a testosterona e estradiol também. Que maravilha, entendeu? É uma delícia, né? Então, você vai tomando assim em pequena dose diariamente, isso pode apoiar sua saúde íntima. Outra coisa, ó, tá vendo esse chá aqui? Isso aqui é alcaçuz. Isso aqui é raiz de alcaçuz. Isso aqui também é amplamente conhecido na medicina chinesa. Esse negócio entra em tudo quanto que é formulação da fitoterapia chinesa. Ajuda a reduzir a toxicidade de outras ervas, mas para mulheres ele também suporta essa parte hormonal. É rico em fitoestrógeno. Entendeu? Olha que bacana. Então, mulheres que chegam nessa idade de 40, 50, que estão fadigadas, cansadas, estressadas, né, elas apresentam sintomas de baixa energia do meridiano do fígado, que eu te falei, tá? E aí, tomando esse chá, em pequena quantidade também, ela vai sentir melhor a parte de baço, pâncreas e estômago, melhor digestão, melhor a digestibilidade, melhorando a absorção de nutriente e vai recuperar a disposição física. Isso também é fácil de encontrar no casa de chá. Casa de chá você encontra, você vai pegar uma colher de sopa de alcaçuz na água quente, você pode deixar em infusão a 8 a 10 minutos, dá uma leve fervura de 1 minuto, um ou outro, tá bom? Quando estiver fervendo, deixa tampado, você tampa, porque quando vapor da aroma sobe, nessa aroma contém princípio ativo. Quando o cheiro está correndo pela sua casa, aquilo tudo é bom para você, porque a aromaterapia também funciona. Muito. Né? A aroma das plantas funciona. Muito. Então, você pode fazer chá desse jeito. 1 cana cada água, 1 colher de sopa de alcaçuz para dar suporte para a saúde feminina. Faz que a mulher está perdendo energia vital pela fadiga, pelo estresse, que está entrando na perimenopausa e pela menopausa. Eu trouxe aqui canela. Tá? Canela não deve ser tomada para mulher que está na menopausa com fogacho. Sabe? Porque essa é uma erva que traz energia do fogo. Mas essa energia do fogo, o que faz a canela? Ele melhora fluxo de sangue para o quadril.
para o corpo inteiro, na verdade, né? É um negócio que tem um efeito vasodilatador, né? Então ele fala que ele é tônico de Yang, ele tonifica movimento de fogo. Então, aquela mulher que está fria, está com metabolismo lento, está meio devagar, canela vai ajudar. Mas não é indicado para mulheres que têm fogacho. Só isso. Que a amiga trouxe aqui, ó. Chá de framboesa. Chá de framboesa. Mas podia ser chá de amora ou chá de framboesa. Essas frutas também são ricas em fitoestrógeno, tá bom? Então, tomando um chá de fruta do tipo da família da framboesa e amora, você também consegue melhorar a saúde íntima, melhorando a lubrificação, porque vai dar um suporte para aumento de produção de estrógenos, né? Tem mulheres que não querem, ou então o médico fala que você não pode fazer reposição hormonal, por exemplo, mas o médico não pode proibir de você comer certos alimentos, né? Mas sem querer, a gente está comendo muitas coisas que é bom para a saúde, e a pessoa que está comendo bem, ela também não sofre tanto do declínio hormonal. Eu adorei, Dini. Obrigada pela sua participação. Essa foi a nossa pausa com sabor de hoje. Vamos voltar lá para o estúdio? No Muita Pausa Nessa Hora, a gente sempre reserva um espaço para falar de autocuidado. E hoje eu quis trazer um tema muito especial, o autoconhecimento. Muitas mulheres ainda não conhecem o próprio corpo e isso mexe não só com a vida íntima, mas também com a autoestima. Para falar sobre isso, eu recebo a fisioterapeuta Letícia Novaes, que trabalha com fisioterapia pélvica e estética íntima. Letícia, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada. Muita pausa nesse assunto especial. Muita, Letícia. Esse tema é muito importante. E por que tantas mulheres não conhecem o próprio corpo, Letícia? Nossa, hoje em dia a gente já vem de um patriarcado, né? Fecha a perna, não põe a mão aí, tira a mão, nada pode ser tocado, abaixa a saia, nada pode ser mostrado. A mulher, ela foi calada para sentir prazer. E hoje ainda existem culturas que sufocam o clitóris da mulher, sufocam o prazer feminino. E isso é muito grave. Hoje, ainda falando numa sociedade ocidental, a gente tem milhões de tabus, porque o homem ainda gerencia o prazer da mulher. Então, a mulher ainda não se conhece tanto, ela faz tudo correndo e ela não conhece a própria vulva, ela só vai prestar atenção quando ela tem algum problema, ou tá com cheiro forte, ou tá com uma dor, ou realmente está precisando, nossa, deu a hora de eu ir no médico, ou preciso mesmo transar. Entra num processo de não terapêutico, né? Ou entra num cuidado médico ou num momento sexual. E a fisioterapia entra com um cuidado terapêutico. Eu gosto de olhar terapeuticamente para essa vulva que todas as mulheres têm, né? Que bacana. Então, você trouxe a vulva de pelúcia. Eu trouxe a vulva de pelúcia, que aqui... Isso é bacana pra gente ilustrar, né? Exato. Mostra pra gente, Letícia. Todas nós temos, eu gosto até, desculpa me expor tanto, eu acho que aqui a gente fica mais claro, aqui são os grandes lábios, né? Os pequenos lábios nessa parte interna, geralmente eles têm o tecido maior. Então, como a gente falou anteriormente, as doutoras, esse tecido, ele fica mais flácido, esse tecido ele é mais fino. E algumas mulheres sentem queixas de muito atrito, de ardência, de não conseguir colocar uma calça jeans, de ter vergonha na hora da relação, por esse espaço ser maior. Às vezes é só um maior do que o outro, um lábio maior do que o outro, assimétrico, e ela já sente vergonha de ter uma relação sexual ali. Já fica travada por causa disso. Já trava, e é tudo, apaga a luz, não gosto dessa área. Então as pesquisas dizem que as mulheres têm muita dificuldade de se aceitar. Já o homem é aquela coisa, meu pau, é grande, é isso, é aquilo. Então já nasce se escondendo, né? A mulher sempre se escondendo, sempre se fechando. E aqui não, a gente tem, nós podemos sentir e nos conhecer, né? Então aqui nós temos o grande lábio, o pequeno lábio, toda essa parte aqui maior é o canal vaginal. Então o canal vaginal é onde sai a nossa menstruação. Esse pedacinho aqui, esse buraquinho é a nossa uretra, onde sai o xixi. Dentro da nossa vagina existem uma musculatura,
né, que a gente falou no outro programa, que tem a musculatura pélvica. Então, na fisioterapia pélvica, nós conseguimos palpar toda essa musculatura pela parte interna. E ela se assemelha muito com a nossa boca, né? Tratando no seu assunto, tem a gente palpa a bochecha aqui no masseter, toda a musculatura intraoral. Eu consigo palpar essa mucosa vaginal como se eu estivesse palpando na bochecha. E fica uma região, uma coisa tão sensível, porque ninguém palpa você dessa forma. Sim. Né, terapeuticamente. E você pode fazer isso por você. Então, tem pontos gatilhos ali que podem ser tratados. Soltar essa musculatura, igual a gente solta do rosto. Exatamente. Tanto na musculatura, isso vai melhorar a circulação, mais aporte de oxigênio, mais lubrificação e mais prazer, né? Então tem alongamentos também e a gente tem que acabar treinando essa região, que às vezes é mais relaxada ou é mais contraída, a pessoa às vezes ela tem um hipercontrole da urina, fala assim, aqui eu não posso fazer xixi, então segura. Então isso ela vai se acostumando a não fazer xixi, daí ela fica com uma lesão crônica ali, eu preciso olhar para ela com cuidado, né, até que, acho que depois dos 40 anos a gente começa a ter diagnósticos. Sim, é verdade. E isso é muito grave. E ainda falando sobre anatomia, então aqui uretra, canal vaginal, a gente fala muito do períneo, né? Então o períneo é só essa mini região entre o canal vaginal e o ânus, né? Então essa parte é muito inervada. Então a gente tem muita sensibilidade aqui, existe prazer aqui também, muita sensibilidade, tem muito tabu nessa região, né? Então explore também, não tá só no clitóris o nosso prazer, né? Isso é muito importante. E aqui essa vulvinha é muito especial porque ela tem um capuzinho aqui. Muitas mulheres acham que não tem prazer ou o clitóris é muito pequeno. Ah, eu não tenho clitóris, eu não sei onde é o meu clitóris. A maioria não sabe. E isso é muito comum, mas não fala-se sobre isso. Esse pedacinho aqui é o que a gente vê do clitóris, algumas vezes. Essa pelinha a gente chama de fimose de clitóris. Na fisioterapia, nós conseguimos tratar também com algumas mobilizações e alguns procedimentos estéticos também, como a ginecologia e a dermatologia traz pra gente como recurso. Então, essa parte tem muita sensibilidade. O clitóris em si, ele tem aproximadamente 10 mil terminações nervosas. E ele é um órgão que é feito só para dar prazer. Eu acho muito importante a gente falar isso, Letícia, porque muitas mulheres falam, eu não consigo ter prazer, eu não consigo sentir orgasmo, mas elas muitas vezes desconhecem que o principal órgão de prazer para a mulher, que equivale, né, ao pênis do homem, equivale ao pênis, é o clitóris. Só, sei lá, 30%, né, das mulheres parece que tem o orgasmo realmente na penetração. Eu tenho o meu corpo inteiro para explorar. Exatamente. Eu tenho muitas sensações, né? Então a pele é o maior órgão do corpo. Então eu posso explorar isso com massagem, com vela, com cheiros, com sabores. Então tirar um sentido, colocar uma venda. Então colocar outros estímulos aí para despertar essa mulher mesmo, né? Exatamente, tem os 5 sentidos e o 6º, né, que é a intuição. Sim, verdade, muito importante. E aqui é muito interessante, então o clitóris, a gente vê esse pedacinho só, e aqui por trás, então aqui no caso de uma penetração, eu consigo abraçar, o que meu clitóris abraça, no caso um pênis, um vibrador, um dedo, ele abraça, então tirando ele aqui, ó, ele é mais ou menos desse tamanho. Né? Aqui ele tá em tamanho grandão. Então eu falo que é uma pessoinha, né? Cabecinha, bracinho, perninha. Então a gente vê só esse pedacinho, a gente tem toda essa parte para explorar. Então no caso de um vibrador, ele vai ficar lá, e vai de perder toda a sensibilidade. Exato. E se a mulher ela vai se estimular só na parte clitoriana, ela não vai estimular o resto do corpo. Todo o meu sangue vai para cá. Então eu preciso também trazer uma intenção de lubrificação, de sangue, de tato. E é verdade que o ponto G, que a gente tanto escuta falar, nada mais é do que a parte interna do clitóris, a parte de dentro? Isso, exatamente. O ponto G ele fica aqui, ó, que ele forma um G. E Letícia, essa falta de informação pesa muito, né, na autoestima da mulher e faz muitas se sentirem, inclusive, erradas por não terem prazer, não saberem como, né?
sentir prazer. Exatamente. A gente tem algumas dicas, algumas coisas legais, né? Eu acho que a água é bom, né? Eu sempre dou a dica do banho para você se explorar no banho e não só na parte clitoriana, para você explorar toda a região, a parte da virilha, que é muito sensível, todas as articulações, mas para a mulher tentar se conhecer também, sentir se tem contração, relaxamento, colocar o dedo mesmo, sentir, se a parceria também estiver disposta a te conhecer e a você se conhecer mais e se abrir para isso, aqui eu gosto mais, aqui eu gosto menos, vai mais para cá, vai mais para lá, você ter essa troca também, porque a pessoa não tem ali um monitoramento do mapa, do Waze do seu prazer, Sim. né? Então é muita responsabilidade de falar assim, a pessoa não me dá tesão, né? Então não é isso. Você tem que se autoconhecer, né? Exato. Entender o próprio corpo também é um autocuidado, né? Exatamente. É um autocuidado. E Letícia, eu vi que você trouxe alguns acessórios. Esses acessórios são de fisioterapia pélvica que eu uso em consultas e também é um home device que as pessoas podem comprar de acesso de baixo custo e as pessoas podem ter em casa. Então esses daqui são os cones vaginais, são bem famosos também. Esses daqui também, ela chama bolinha tailandesa, também essa daqui tem efeito duplo, porque você pode também usar para masturbação e também para fortalecimento do assoalho pélvico. Vou mostrar como que usa. Esse aqui é um mais moderninho, chama Pelvifit. Ele é de silicone, ele é de plástico e também tem de silicone. Você vai inserir ele no canal vaginal e ele é muito interessante porque ele é um biofeedback. Olha só, você tá deitada, a hora que você faz a contração pélvica, essa anteninha, ela vai para frente. Então você tem certeza que você fez realmente a contração. Exatamente. Se ela vier para trás, você tá contraindo outros músculos. Então, legal. se você contrai o músculo certo, você vai saber se você tá fazendo a força certa. Esse aqui é um cone vaginal também, que a mulher ela vai inserir, né? Ele tem um pezinho, tem de vários tipos de peso, 20 gramas, 10 gramas, 5 gramas. Então, você coloca, é como se fosse uma musculaçãozinha. E ela vai trabalhar com a contração e vai puxar essa cordinha. É como se fosse um OB, então ela vai fazer esse treinamento da musculatura pélvica. Eu não gosto de deixar ele e a pessoa vai fazer alguma coisa durante o dia. Eu não gosto. Eu gosto de fazer uma coisa mais ativa para você exercitar o seu cérebro. Senão ele só vai ali estar forçando sua musculatura. Esse aqui é a mesma coisa. Você insere as bolinhas tailandesas e vai tentando tirar ela. Faz a contração e tenta tirar. Faz a contração e tenta tirar. Isso você indica que a pessoa faça uma vez ao dia de cada um dos acessórios? Como que funciona? Pode ser tipo uma vez séries, ao dia. 3 séries de 10? Pode ser. Eu gosto de não ter tempo, de não ter números, assim. Se você tiver um tempinho ali, fizer 3 bem feitas, já tá muito bem feita. E o último, esse acessório aqui, é como uma simulação de pênis, né? Para as pessoas que têm dor crônica, geniturinária, também a gente pode esquentar ele, porque as meninas não conseguem ter nenhum tipo de penetração, nem sonda entra. Então, fazer um ultrassom transvaginal, então, é um parto, assim, é muito difícil. Tem que trabalhar o psicológico, é muito complicado. Então, a gente consegue esquentar e deixar para que isso consiga relaxar um pouquinho a musculatura pélvica e a região vaginal, para ela ir sentindo segurança de novo. Então, isso daqui tem várias espessuras, então são cones também terapêuticos, né? Existe um tratamento para isso. Então, é um recurso bem importante. Letícia, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo. Bom, a mensagem é que todo mundo tem uma vulva e a fisioterapia pélvica pode estar no seu dia a dia. Então, se você tiver um elevador aí, já contrai, relaxa até chegar no seu andar. Obrigada, Letícia. Adorei te receber no programa. Esse quadro mostrou que o autocuidado também é autoconhecimento. Conhecer o corpo é essencial para viver essa fase da vida com mais confiança e prazer. E assim a gente fecha mais um episódio do nosso programa Muita Pausa Nessa Hora. Que esse encontro seja um lembrete de que fazer uma pausa é essencial. Uma pausa para se ouvir, uma pausa para diminuir a autocobrança, uma pausa para se cuidar com mais carinho. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal e nos siga nas redes sociais. Assim a gente vai criando juntas uma rede de apoio e informação.
Na semana que vem, a gente se encontra de novo com mais um tema importante do universo feminino. Até lá!